Novos avanços. Aproveitando-se da hospitalidade americana, a escola de Frankfurt logo deu prosseguimento ao seu trabalho intelectual de criar o marxismo cultural. Para as suas conquistas anteriores na Alemanha, ela acrescentou esses novos avanços. A teoria crítica, para cumprir o seu propósito de negar a cultura ocidental, a escola de Frankfurt desenvolveu uma poderosa ferramenta chamada de teoria crítica. O que era essa teoria? A teoria era criticar. Ao sujeitar todas as instituições tradicionais, incluindo a família, a críticas persistentes e infindáveis, a escola de Frankfurt teve o cuidado de nunca definir o que ela defendia, apenas o que reprovava. Ela esperava destruí-las. A teoria crítica é a base dos departamentos de estudos, que agora existem nas faculdades e universidades. Não é de se surpreender que esses departamentos são a origem do politicamente correto acadêmico. Estudos sobre o preconceito. A escola de Frankfurt buscou definir as atitudes tradicionais em todos os aspectos como preconceitos, em uma série de estudos acadêmicos que culminaram no livro altamente influente de Adorno, A Personalidade Autoritária, publicado em 1950. Eles inventaram uma fraude chamada Escala F, que buscava associar ao fascismo as crenças tradicionais com relação à moral sexual, as relações entre homens e mulheres e as questões familiares. Hoje em dia, o termo politicamente correto, favorito contra qualquer um que discorda deles é fascista. Dominação. A escola de Frankfurt divergiu mais uma vez do marxismo, que argumentava que toda a história era determinada por quem possuía os meios de produção. Em vez disso, disseram que a história era determinada pelos grupos, definidos como homens, mulheres, raças, religiões, etc., que tinham poder ou domínio sobre outros grupos. Alguns grupos, principalmente o de brancos do sexo masculino, foram rotulados de opressores, enquanto que outros grupos foram definidos como vítimas. As vítimas eram automaticamente boas e os opressores ruins, levando em conta apenas o grupo do qual faziam parte, independente do comportamento pessoal. Embora fossem marxistas, os membros da escola de Frankfurt também se utilizaram de Nietzsche. Outra pessoa que eles admiravam por sua oposição à moral tradicional era Marquês de Sade. Eles incorporaram no seu marxismo cultural o que Nietzsche chamou de transmutação de todos os valores. O que isso significa, em linguagem clara, é que todos os antigos pecados se tornam virtudes, e todas as antigas virtudes se tornam pecados. O homossexualismo é bom e belo. É isso que o politicamente correto agora ensina às crianças nas escolas públicas pelo país. A escola de Frankfurt escreveu sobre a educação pública americana. Ela disse que não importava se as crianças estavam aprendendo quaisquer habilidades ou fatos. Tudo o que importava era que elas se formassem nas escolas com as atitudes certas em relação a determinadas questões. Mídia e entretenimento, liderados por Adorno. A escola de Frankfurt inicialmente se opôs à indústria cultural, que consideravam uma cultura atestada, mas depois eles começaram a escutar o que dizia Walter Benjamin, um amigo próximo de Horkheimer e Adorno, que argumentava que o marxismo cultural poderia fazer um uso muito eficiente de ferramentas como o rádio, os filmes e mais tarde a televisão, para condicionar psicologicamente o seu público. A visão de Benjamin prevaleceu, e Horkheimer e Adorno passaram os anos da Segunda Guerra Mundial em Hollywood. Não é por acaso que a indústria do entretenimento é agora a arma mais poderosa do marxismo cultural. Após a Segunda Guerra Mundial e a derrota dos nazistas, Horkheimer, Adorno e a maioria dos outros membros da escola de Frankfurt retornaram à Alemanha, onde o instituto se restabeleceu em Frankfurt com a ajuda das forças de ocupação americanas. O marxismo cultural na época se tornou a ideologia não oficial, mas predominante na República Federal da Alemanha. Entretanto, o inferno não se esqueceu dos Estados Unidos. Herbert Marcuse ficou nos Estados Unidos e começou a traduzir todos os difíceis escritos acadêmicos de outros membros da escola de Frankfurt para uma linguagem mais simples que os americanos entenderiam facilmente. Seu livro, Eros e Civilização, utilizou o cruzamento feito pela escola de Frankfurt de Marx e Freud para argumentar que, se nós libertarmos o Eros não procriador por meio da perversidade polimórfica, poderíamos criar um paraíso de pura diversão e nenhum trabalho.
Eros e Civilização se tornou um dos principais textos da nova esquerda na década de 60. Marcuse também ampliou o trabalho intelectual da escola de Frankfurt. No início da década de 30, Horkheimer havia deixado em aberto a questão de quem iria substituir a classe trabalhadora como agente da revolução marxista. Na década de 50, Marcuse respondeu a essa pergunta, dizendo que seria uma coalizão de estudantes, negros, mulheres feministas e homossexuais, o coração da rebelião estudantil da década de 60 e dos sagrados grupos de vítimas, do atual politicamente correto. Marcuse mais tarde tomou uma das palavras favoritas do politicamente correto, tolerância, e lhe deu um novo significado. Ele definiu a tolerância libertadora como a tolerância para todas as ideias e movimentos que surgiam da esquerda, e intolerância como todas as ideias e movimentos que surgiam da direita. Quando você vê hoje os marxistas culturais pedirem tolerância, eles querem dizer a tolerância libertadora de Marcuse, assim como quando pedem diversidade, querem dizer uniformidade de crença na sua ideologia, a rebelião estudantil dos anos 60, motivada em grande parte pela oposição ao serviço militar obrigatório para a Guerra do Vietnã, deu a Marcuse uma oportunidade histórica. Talvez como o guru mais famoso da escola de Frankfurt, ele injetou seu marxismo cultural na geração dos baby boomers. É claro, eles não entendiam do que realmente se tratava. Pelo princípio que existia desde o início do Instituto, Marcuse e outros poucos do círculo não anunciavam o politicamente correto e o multiculturalismo como uma forma de marxismo. Mas o efeito foi devastador. Uma geração inteira de americanos, principalmente a elite universitária, absorveu o marxismo cultural como deles, aceitando a tóxica ideologia que buscava destruir a cultura tradicional e a fé cristã. Aquela geração, que domina todas as instituições de elite, agora trava uma guerra sem fim contra todas as crenças e instituições tradicionais. Em grande parte, eles ganharam essa guerra. A maior parte da cultura tradicional dos Estados Unidos está em ruínas. Infelizmente, essa dominação em massa não ocorreu só por lá, chegou no Brasil. Hoje basta olhar para as universidades brasileiras, drogas são usadas sem o menor constrangimento. Agora você sabe quem roubou nossa cultura. A questão é, o que nós, como cristãos e conservadores culturais, faremos a respeito?